Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa escola bíblica dominical. Vocês estão acostumados com a lição ali com a Marili, ou com o Samuel, ou com o Robson. Hoje nós vamos fazer uma lição da revista dos adolescentes, dos jovens e dos adolescentes, que é a revista Questões e Conflitos de Vida, que nós estamos estudando também ali com os jovens e com os adolescentes. Hoje nós vamos estudar a lição 5, que é um tema bem propício para o momento que nós estamos vivendo, que é sobre depressão. Então os adolescentes e os jovens acompanhem aí na página 27 até a página 32 da sua revista. Nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema de uma forma mais sucinta. No entanto, eu quero trabalhar com vocês algumas questões práticas, sobre esse termo e como que nós vamos, no final do estudo, poder trabalhar também uma solução, ou uma possível solução a respeito desse tema. A nossa lição hoje ela vai ser baseada nos Salmos de número 42, do versículo 1 até o versículo 11. Eu quero ler com você e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, sobre a depressão. Então, Salmos de número 42, do versículo 1 até o versículo 11. A palavra de Deus nos diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, aonde ele está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como passava eu com uma multidão de povo e o guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele o meu auxílio, o Deus meu. Sinto-me abatido dentro de mim. Lembro-me, portanto, de ti nas terras de Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas, e todas as tuas ondas avagam. Passam sobre mim, contudo, Senhor, durante o dia me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste em mim? Porque hei de andar me lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, pois ele é o auxílio, o Deus meu, o Deus meu. É um texto lindo do salmista Davi, ali no Salmo 42, e esse então vai ser o texto base para nós estarmos trabalhando nessa manhã. Como suspira a corça pelas correntes de água, assim suspira por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu costumo dizer ali na sala dos adolescentes e dos jovens que é sempre um momento de estudo, também é um momento de reflexão, que hoje, através de tudo que nós vamos aprender aqui, que eu e você, que nós possamos estar refletindo sobre esse tema, um tema tão importante, um tema tão propício, como eu já disse no início, para o momento que vivemos. Nós vamos passar alguns slides aqui. Eu tirei esse texto, também não é... Eu tirei algumas partes de um slide chamado Slide Share, de uma profissional chamada Solange. Então esse slide não é meu, eu já coloquei ali nas referências, tá? E aí, como que a gente pode entender a depressão? A depressão, ela é uma doença psiquiátrica, crônica, extremamente comum. Ela é caracterizada por uma alteração do humor do paciente, deixando-o triste além do normal, desanimado, sem energia, com baixa autoestima e com dificuldade para lidar com a sua vida profissional e a sua vida pessoal. É assim que eu entendo a depressão. No último relatório da Organização Mundial de Saúde, a depressão se situa
em quarto lugar entre as principais causas de ônus entre todas as doenças, e as perspectivas são ainda mais sombrias. Se persistir a insistência da depressão até o ano que nós estamos, 2020, ela estará em segundo lugar em todo o mundo, somente a doença isquêmica cardíaca a suplantará. Olha só, alguns sintomas da depressão: insônia ou sonolência em excesso, dificuldade de concentração, dores inexplicáveis pelo corpo, fortes sentimentos de inutilidade e culpa, sentimentos de desespero e desamparo, não consegue controlar os pensamentos negativos, perda de apetite ou gula, perda de interesse nas atividades diárias, irritação em excesso e humor diminuído do habitual, constantes pensamentos, em alguns casos, de suicídio. Aí esse aqui nós temos um outro estudo mais para frente também com os jovens e adolescentes, que é um tema que a gente vai trabalhar também só sobre suicídio, mas também pode ser um dos sintomas. Mas a gente tem que entender que existe uma diferença entre a tristeza e a depressão. Na tristeza, o indivíduo ele costuma apresentar períodos de melhora ao longo do dia, conseguindo esquecer por momentos a causa da sua tristeza, como por exemplo durante a visita de uma pessoa querida. Na depressão é um sentimento contínuo, ou seja, não alivia com a ajuda dos outros. A depressão ela costuma também provocar um sentimento de culpa, mas sem motivo aparente. O deprimido sente uma pesada culpa, mas ele não sabe explicar o porquê que ele está sentindo aquilo. Então, por isso, existe essa diferença entre tristeza e depressão. Quais são as causas da depressão? Solidão, excesso de trabalho, falta de apoio social, e esse é o momento que nós estamos vivendo da pandemia, é um momento que pode acarretar muitos problemas de depressão, porque nós estamos passando, estamos acostumados a viver em sociedade, principalmente os jovens e os adolescentes estão acostumados a sair, a ir comer lanche, a estarem juntos. Nós fomos criados para estar juntos, e aí nós temos passado por esse momento de isolamento social. Então acredita-se que nesse período existem pessoas que vai sofrer muito, com essa questão do isolamento social. Estresse, alguns casos históricos familiares, então o pai, o avô, várias pessoas da família teve depressão, então pode acontecer também do histórico familiar. Problemas de relacionamento ou conjugal, problemas financeiros, então tensão financeira, traumas ou abusos na infância também pode ser as causas, uso de álcool, drogas, situação de desemprego ou subemprego, problemas de saúde ou dor crônica. Então todos esses fatores podem ser causados, por depressão. Bom, os fatores psicológicos associados à depressão, então aí também entra essa questão da psicologia. Então, traumas na infância, estresse emocionais, depressão pós-parto. Então, existem esses fatores aí que também podem desencadear a depressão. Diferentes tipos de depressão. É interessante a gente pensar que existem alguns tipos de depressão. Basicamente, existem as depressões monopolares, então esse termo não é um termo usado oficialmente, e a depressão bipolar, esse é um termo mais conhecido e mais oficial. O transtorno afetivo bipolar se caracteriza pela alternância das fases deprimidas, com maníacas de exaltação, alegria, irritação, de humor. A depressão monopolar só tem fases depressivas, Então é interessante a gente pensar nessas fases aí, de depressão, certo? É interessante, eu sempre comento lá na sala dos adolescentes, que os adolescentes eles passam em um único dia
por essas fases. Então não significa que o adolescente está com depressão, é que o adolescente também está nessa fase, né, que é a fase da adolescência. Então ele tem esse pico de humor, então pode acontecer de no mesmo dia ele estar alegre, ele estar triste, ele estar ansioso, mas nesses casos é normal na fase da adolescência. A gente fala de depressão, mas quando essa questão ela tende a persistir mais, né? Começa a ser consecutivo na vida da pessoa. Bom, como que eu vou identificar então uma pessoa com depressão, né? Quando a gente percebe que a gente está entrando em depressão, é interessante que logo aparecem os doutores para dar as receitas de cura, ou os advogados, né, que montam lá os processos, geralmente contra cada indivíduo, julgando a situação daquela pessoa. Então, na verdade, quando a gente fala que a gente está com depressão, ou quando a gente ouve alguém falar que está com depressão, a gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos. Hoje a depressão ela é encarada como uma doença, ela é uma patologia, ela é uma doença. Nós temos que tomar muito cuidado com os julgamentos. Ah, tá com depressão porque não tem o que fazer. Eu já até ouvi, né? Coloca um lote lá para carpir, vai carpir lote, vai fazer uma atividade física, vai caçar o que fazer. Geralmente a gente escuta muito esse tipo de coisas, né? E a depressão, na verdade, é algo muito sério e a gente tem que tomar muito cuidado para nós não sermos os doutores para dar as receitas de cura ou os advogados acusadores, né, para ficar procurando, né, erros ou defeitos. Na verdade, nós temos que ser aqueles que tenhamos palavras agradáveis, palavras de ajuda, ou às vezes nem palavras, simplesmente estar ali, né? É o momento, a pessoa que está com depressão, ela não precisa de julgamento, ela sabe que ela precisa de ajuda, ela precisa simplesmente que nós estejamos ali do lado dela para ajudá-las. Mas como que eu vou identificar uma pessoa que tem depressão? Olha só, nós vimos já na história e no meio artístico muitas pessoas que faziam humor e acabaram tendo um final triste por conta da depressão. Muitas pessoas que estavam na mídia brilhando, né, cantando, fazendo as pessoas rirem, e aí em um momento, dado momento, a gente fica sabendo que aquela pessoa tirou a sua própria vida por conta da depressão. Então a depressão nem sempre significa que você vai ver a pessoa deprimida ou triste. Às vezes a pessoa está rindo, fazendo outros rirem, mas na verdade ela está triste. Então como que eu vou identificar a depressão? Nós temos que afirmar que ele sente-se triste a maior parte do dia, quase todos os dias, não tem tanto prazer ou interesse pelas atividades que antes ele apreciava fazer, não consegue ficar parado, pelo contrário, movimenta-se mais lentamente que o habitual, passa-se a ter sentimentos inapropriados de desesperança, desprezando-se como pessoa e até mesmo se culpando pela doença ou pelo problema dos outros, sentindo-se um peso morto na família. Então é aquele famoso ó céus, ó vida, né? Eu não presto para nada, eu sou um peso morto nessa família, eu não sou importante, se eu morresse hoje ninguém ia sentir falta de mim. Na verdade essa pessoa ela está pedindo socorro. Com isso, apesar de ser uma doença potencialmente fatal, surgem em alguns casos, e aí é um outro estudo que nós vamos tratar, que é o pensamento de suicídio. Esse quadro deve durar pelo menos 2 semanas para que possamos dizer que o paciente está deprimido. Então pode acontecer, né, de alguns momentos de depressão, que é quando você perde alguém da família, então você fica triste e é normal. Quando você perde um emprego, quando você perde uma namorada ou um namorado, quando você briga com alguém, quando você tem alguma desavença. Esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Longe da igreja, longe da escola, longe dos amigos. Então surge alguns dias que a gente sente a necessidade de estar junto, né? Então às vezes a gente se sente triste, e isso é normal.
Mas se isso continuar mais de 2 semanas, se você perceber que você não tem mais ânimo, se você perceber que o teu coração está ficando cada vez mais triste, você não tem vontade de fazer coisas que você gostava de fazer antes, é a hora de você procurar ajuda. Bom, como a depressão é diagnosticada? O diagnóstico de depressão começa com o exame físico, então você vai lá no clínico geral, passa lá para o exame físico. O histórico familiar também é importante, então assim como o uso de drogas e álcool. Seu médico deverá lhe encaminhar para um psicólogo ou, em alguns casos, né, que é o caso que às vezes precisa de uma medicação, em alguns casos um psiquiatra. Não significa que seja em todos os casos, quando é um estágio mais avançado, tá? Mas a ajuda psicológica nesse momento de depressão, ela é muito importante. Ao contrário, né, de que alguns falam, não, mas eu não preciso, quem vai em psicólogo é louco. Nada disso, a gente tem que quebrar esses tabus, quebrar esses preconceitos, porque o psicólogo pode nos ajudar muito e a nos ajudar também a conhecer e a descobrir esse momento pelo qual nós estamos passando. A psicoterapia ou simplesmente terapia é a primeira forma de tratamento recomendada para a depressão, tá? Então, nesses casos, ajuda muito. E nós, né, que estamos aqui estudando a palavra de Deus, a gente tem que entender também que Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Nós devemos buscar em Deus essa ajuda, né? Os profissionais, eles nos ajudam e muito, né? Os profissionais estão ali porque Deus os escolheu para estarem ali para nos ajudar. E a psicoterapia, ela é muito importante, mas a palavra de Deus também, ela vem como um bálsamo para nos ajudar nesses momentos em que nós estamos passando. O texto que nós lemos de Davi passou por esse momento, né? Davi, Jeremias, Isaías e tantos outros passaram por esses momentos de depressão. Na aula retrasada, a Marili trouxe aqui sobre Jó. Jó também passou por um momento de depressão, né? Jó teve os amigos dele que foi lá e acusou Jó, né? E a Marili explicou bem essa lição. Jeremias, então, o profeta chorão, conhecido como profeta chorão, também passou por esse momento de depressão. Ele falava, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança, ai de mim. Isaías, Elias, tantos outros passaram por momentos de depressão, por momentos de extrema tristeza. O próprio Jesus, antes de ir para o Calvário, também chorou lágrimas de sangue, sentiu tristeza. Então, se você de repente tem passado por esses momentos assim, eu desafio você, né, a busca em Deus, busca ajuda. Peça, né, para um amigo, para uma pessoa mais próxima, para um familiar. Não sofra sozinho, porque às vezes nós sentimos vergonha por estar passando por aquele momento. O que vão pensar de mim? O que a igreja vai pensar? O que o irmão fulano vai pensar? Nós ficamos muito pensando no que o outro vai pensar. Mas o que eu penso de mim? Como eu tenho passado por esses momentos? E eu quero ler a conclusão aqui da nossa revista, que diz, né? Precisamos estar atentos como bons mordomos do templo do Espírito Santo, aos sinais de cansaço e esgotamento que muitas vezes se manifestam em nosso organismo. Consideramos a necessidade de um descanso, uma melhor administração do nosso tempo. Se você estiver passando por essa situação, procure alguém e peça ajuda. Avalie as possíveis causas da sua depressão. Procure um médico, faça exames de rotina, procura ajuda, não sofra sozinho. Caso você conheça alguém que está com depressão, seja a bênção na vida dessa pessoa. Não seja o papel de apontar o dedo, de ser o acusador. Esteja ao lado para ouvir. Como é importante a escuta. Como é importante quando nós estamos passando por algum momento. A gente não quer que as pessoas falem, não, se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar. Não, a gente só quer um ouvido para nos ouvir. Ore com essa pessoa, dê palavras agradáveis que pode trazer-lhes ânimo.
Encoraje essa pessoa a procurar uma ajuda se houver alguma condição ou alguma necessidade. Valorize os profissionais da psicologia, valorize os profissionais de saúde, que são exemplos, né? Porque além de terem conhecimentos profundos dessa enfermidade, possuem informação que muitos de nós não temos e ainda não conhecemos. Temos bons livros, temos bons profissionais cristãos que podem nos ajudar a conhecer melhor esse problema de depressão e dessa forma nós podermos ajudar as pessoas que necessitam. Eu costumo dizer que a pessoa que está em depressão, essa imagem que eu coloquei aqui, eu não sei se você consegue olhar aí, né? Mas essa imagem que eu coloquei assim, eu costumo dizer que a melhor imagem ou a palavra para depressão é vida cinza e sem graça. A pessoa que está em depressão é como se ela tivesse uma vida cinza e sem graça. Mas eu também costumo dizer que Jesus veio para dar cores aos nossos dias. Jesus veio para ser a luz do nosso dia. Com Jesus, a gente pode ter vida e vida em abundância. Nesses dias de pandemia, o diabo tem soprado nos nossos ouvidos, né? Ah, você não é capaz. Ah, você está sozinho. Ah, ninguém se importa com você. Mas eu digo que Jesus se importa com você. Eu me importo com você. Eu me coloco à disposição. Coloco o meu telefone, coloco o meu ouvido. Eu estou à disposição também para te ouvir, para te ajudar naquilo que você precisar e se estiver dentro das minhas condições, tá bom? Eu quero encerrar esse momento orando pela sua vida e dizer que Jesus, ele quer colocar cores nos seus dias cinzas. Talvez você que está me assistindo não está passando por esse momento, mas conhece alguém que esteja passando por esse momento. Então que você também possa ser esse canal de ajuda para essa pessoa. Que você também possa levar palavras agradáveis para essa pessoa. Encerrar então lendo a conclusão aqui da nossa lição, que diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Eli, Eli. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Estes são momentos de profunda angústia, profunda tristeza de Jesus, levando sobre si os nossos fardos e enfermidades, conforme Isaías 53. Ele conhece as angústias do ser humano, porque as experimentou enquanto homem. Por isso, creia que o poder de Deus pode curar enfermidades de qualquer natureza. Deus tem o poder para curar as nossas angústias, as nossas tristezas. O salmista diz também que ele conhece exatamente aquilo que a gente precisa, porque ele sonda e conhece o nosso coração. Eu quero orar com você. Eu quero que você, nesse momento, pense em alguém que está passando por esse momento de tristeza, por esse momento de angústia, por esse momento, talvez, de depressão. E se você que está assistindo agora estiver passando por isso também, que você coloque o seu coração diante do Senhor. Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. Ele conhece o teu coração. Você pode orar comigo? Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Te agradecemos, ó Deus querido, porque é tão bom aprender, ó Pai. É tão bom poder conhecer um pouquinho mais através das literaturas, através dos profissionais que o Senhor coloca nas nossas vidas. E nesse momento, ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor as pessoas que têm passado por esse mal, por medos, por angústias, por ansiedades, por temores, por não saber, ó Deus, o que pode vir no amanhã. Mas nós queremos, ó Pai, confiar no Senhor e saber, ó Pai, que o Senhor está cuidando de nós. Se o Senhor cuida das aves que estás no céu, se o Senhor cuida da natureza que é tão maravilhosa, que é tão intensa, o Senhor também cuida de nós, ó Pai, que somos feituras do Senhor, criados, ó Deus, pelo Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e nós te pedimos que o Senhor tira dos nossos dias, esses dias sem graça, esses dias sem cores, esses dias sem alegria, e mesmo, ó Deus, em meio à pandemia, e mesmo, ó Deus, em meio ao nosso isolamento, e
mesmo, ó Deus, em meio a estarmos longe daqueles que nós amamos, ó Deus, que o Senhor possa colocar cores, que o Senhor possa trazer vida e vida em abundância nos nossos dias. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Bom, eu quero encerrar aqui a nossa escola bíblica dominical agradecendo a oportunidade. Você que ficou até agora assistindo, vai lá no Facebook, no YouTube, dá um joinha lá que você esteve aqui com a gente, né, participando desse momento. E hoje à noite, às 19h30, nós estaremos também transmitindo o culto online. Então eu quero convidar você também que acessar lá, tanto o Facebook quanto o YouTube. Marca a sua presença lá, dá um joinha, quiser comentar, quiser interagir, e nós poderemos também nos falar por lá, tá bom? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa e que nós possamos estar juntos, né? Sempre para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, até o próximo encontro.